Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Vamos nós dando sequência aqui ao nosso estudo. Nós estamos no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 13, né, que é o capítulo sobre a psicografia. Nós estamos no último tópico, que é a psicografia direta ou manual. O item é o 157. E qual o parágrafo aí? É o terceiro ou o segundo? É o segundo. Segundo parágrafo, né? Então, o item 157, no segundo parágrafo. Allan Kardec diz: de todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam escrita involuntária, é indubitavelmente a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque não exige nenhum preparativo e se presta, como a escrita comum, às mais extensas dissertações. Voltaremos ao assunto quando tratarmos dos médiuns. Eu fico imaginando a alegria de Kardec quando começou a trabalhar com a escrita manual direto, né? Porque ele atravessou todos aqueles processos que a gente vem estudando, que eram extremamente complexos, cansativos, difíceis, e quando chegou no próprio médium pegar o lápis e escrever, a coisa deve ter fluído com uma facilidade muito grande. Com certeza. E isso realmente facilitou em muito o trabalho dele, né? Porque Kardec recolhia aquelas informações, levava para cá informações dos espíritos, levava para casa muitas delas, reformulava, avaliava e tornava a questionar os espíritos, muitas vezes através de outros médiuns. E isso realmente era muito demorado, aquele tipo de escrita. Quando ele pôde, digamos assim, se utilizar desse instrumento, né, que é a psicografia direta, ou como ele fala aqui, manual, né, com certeza facilitou bem a vida dele, e ele deve ter ficado realmente muito surpreso. Por certo, ele tinha alguns médios lá com a característica do Chico Xavier, escrevendo com aquela rapidez, né, aquela flexibilidade do Chico. Nem todos os médios... Com esse exercício mediúnico. Nem todos os médios, mesmo aqueles grandes que nós conhecemos hoje, não tem aquela flexibilidade. E olha que não era com a bic não, viu? Com essa pontinha de... uma canetinha. Não. Então, com certeza, isso deve ter empolgado positivamente muito Allan Kardec. E aí, Miranda? Não, nada a acrescentar. Enquanto o Paulo Renato estava falando, eu estava lembrando justamente isso, que os recursos eram muito rudimentares. Até mesmo quando chegou a escrita direta, imagina, devia ser aquela caneta, era grafite, né? Devia ser. Será aquela pena? Não é? Alguma coisa que ficou registrado por muito tempo, porque encontraram anotações. Justo. Interessante, realmente muito interessante conhecer esse processo pelo qual passou a revelação espírita, né? Esse processo que envolveu observação, análise, síntese, que consumiu uma boa parte do tempo físico de Allan Kardec, porque a doutrina espírita, embora seja considerada por nós espíritas a terceira revelação, ela não veio pronta e acabada. Não. Foi uma revelação que exigiu construção, exigiu tempo, dedicação e muito raciocínio. Mas olha, hoje o principiante do estudo da doutrina espírita, que se dá essa oportunidade de estudar com detalhe, meditando, compartilhando grupo, vendo vídeo, pesquisando,
é extremamente importante, porque a gente observa que, em algumas situações que eu tive a oportunidade de observar, as pessoas que estão chegando agora ao estudo da doutrina não querem parar nesses detalhes, não. Eles querem partir logo para o momento mediúnico e acabou, e acha que, sabe, vai no automático. Sim, por isso que Kardec, no próprio livro dos médios, no início, ele fala que o livro dos médios é esse guia dos médios e dos evocadores, e que tem por finalidade preparar aqueles que se interessassem na qualidade de médios ou não, se interessassem na comunicação com o mundo dos espíritos, porque aquilo que ele aborda, que ele coloca, que ele registra no livro, nesse livro dos médios, é o resultado das suas experiências. E necessariamente nenhum de nós precisaria repetir aquilo aquelas experiências pelo qual Allan Kardec passou. Mas conhecê-las dá ao médium a segurança mediúnica, porque começa a raciocinar, discernir, entende o processo e, mais ainda, valoriza o que Kardec fez. Ele é um médium iniciante, ele verifica com a teoria que não basta, de uma forma geral, sentar à mesa, pegar lápis, caneta, papel, seja o que for, para escrever. Porque existe todo um processo individual do próprio médium com o espírito comunicante. O mecanismo é muito mais complexo do que a gente pode imaginar quando a gente não estuda, não tem o conhecimento. Porque a gente imaginava o quê? Que era só sentar, o espírito pega a tua mão e escreve. E na realidade a questão é muito mais complexa do que essa. O André Luiz disse que a comunicação mediúnica, ela tem que romper barreiras, às vezes quase que barreiras vibratórias, às vezes quase que intransponíveis. Então, se nós não temos hoje uma comunicação tão vasta dos espíritos com os médiuns, muitas vezes por falta dessa aproximação psíquica, né, dessa sintonia do médium com o espírito que deseja se comunicar. Porque às vezes a gente vai para uma reunião chamada mediúnica, vai, distraído dessa responsabilidade que é o trato com o mundo espiritual, acreditando mesmo, como você falou, que basta sentar lá, pegar o lápis, a caneta, o papel e que o espírito se comunica. E às vezes a pessoa sai frustrada da reunião, mas porque não houve comunicação, ou quando houve, foi aquela superficial, e às vezes sai julgando que os benfeitores não quiseram se comunicar. Afinal de contas, os médios, estavam ali com tão boa vontade, mas na visão deles. Mas é preciso realmente conhecer a teoria para que a teoria nos coloque nas condições adequadas para compreender o fenômeno ou participar dele. Porque isso que a gente está conversando aqui é muito importante, né? Muitas pessoas gostariam, né, de treinar a psicografia, e Kardec diz que não há nenhum problema se você estiver num centro sério, estudando, não tem nenhum problema, né? Ter a reunião de educação mediúnica, em que você vai sentar numa mesa, vai ter papel e lápis na sua frente, e eu participei dessas reuniões, e eu me recordo que a orientação, seguindo o livro dos médios, o dirigente pedia que a gente fizesse uma prece, leitura do evangelho, e depois o que viesse na nossa cabeça a gente escrevesse para ir treinando. Isso. Eu, por exemplo, eu começava a escrever, pensava em alguma coisa e começava a escrever, né, seguindo as orientações. Eu percebia que muitas vezes no meio da leitura, algumas coisas que vinham à minha mente claramente não estavam ali no meu pensamento. Mas eu não tive nenhum desenvolvimento daquilo, era muito uma coisa de ideias. Diferentemente de outros companheiros que já conseguiam escrever coisas de uma forma mais semi-mecânica, como diz Kardec, né? Mecânicos são médios raríssimos, né? Que, como Chico Xavier, são médios extremamente raros, como o Paulo Renato falou. Mas a grande maioria das pessoas não conseguiam nada além de alguns escritos sem grande significação. Por quê? Não é uma questão de você ser médium psicógrafo, né? É uma questão, muitas vezes, de intuição. Os espíritos conseguem se comunicar conosco pelo pensamento, mas você ser um médium psicógrafo
É uma coisa diferente. Tem que ter uma sintonia, como o Paulo Renato estava explicando. Tem que ter uma afinidade fluídica entre o espírito comunicante e o médium. Essa coisa de pegar a mão do médium e escrever é raríssimo, que é o médium mecânico, praticamente quase não tem mais. Então o médium tem que receber o pensamento, codificar o pensamento e escrever. Muitas vezes o médium fica confuso, porque ele não sabe se é da cabeça dele, se é a ideia do espírito, o que ele está interferindo ali, o que é realmente aquilo que o espírito quer dizer. Então, assim, o mecanismo é extremamente complexo. Não estamos querendo aqui desanimar ninguém, né? Mas deixar claro que não tem essa fantasia de que vai pegar um lápis e vai sair escrevendo e vai assinar Bezerra de Menezes, vai assinar Miranda, né? Tu receberia uma mensagem de Miranda? Receberia. Aqui mira e anda. Se a Miranda desencarnar, chegar e quiser mandar uma mensagem. É isso que torna o médium inseguro na reunião mediúnica, improdutivo. Sim. O médium que... Porque, olha, o estudo do Livro dos Médiuns não é um degrau que você vai passar por ele e acabou. Ao contrário, ele é parte do alicerce, né? Então, você vai estar sempre revendo o livro, estudando, comentando, trocando, tirando ideia, pesquisando, indo lá para ver tal. Porque quando o médium não tem essa maturidade e compreensão, ele torna-se, na reunião mediúnica, um médium improdutivo. Ele fica inseguro. O espírito, às vezes, eu já tive a oportunidade de perceber, espírito do lado do médium. Ele até sente desconforto, mas ele não sabe. É aquele médium que não tem segurança porque ele também não raciocinou dentro daquela tarefa. Isso. Acontece isso. É interessante, Kardec vai tratar desse assunto mais adiante, no capítulo 14, especialmente no 15, que ele chama de médiuns inspirados e médiuns semimecânicos e tudo mais, né? É interessante o que ele fala aqui, médio de pressentimento, é justamente isso que nós estamos abordando, mas isso é capítulo adiante. É interessante que aquele que deseja esse exercício da mediunidade, que ele não estabeleça, que esse candidato não estabeleça aquilo, a mediunidade que ele deva exercer, né? Porque aí fica complicado, porque a mediunidade mesmo, ela, nesse campo de tarefa, né, de trabalho, ela é definida no mundo espiritual. A pessoa vem com o médium, o espírito reencarna com uma tarefa específica. E embora ele esteja dentro daquela qualificação de Allan Kardec, dos médios ostensivos, ele pode ter uma mediunidade de audiência, de intuição, como Kardec coloca aqui, de pressentimento. Então, se ele insistir na psicografia, ele vai se frustrar e vai criar sombras em torno da mediunidade que ele deveria desenvolver. Então, o mais adequado seria que o dirigente da reunião mediúnica, que ele não induzisse o médium, o candidato à mediunidade, digamos assim, ao exercício, não induzisse a pessoa a escrever, que sugerisse que ela ficasse com a mente aberta para aquilo que deva surgir, porque se a tarefa dela for na escrita, né, o espírito vai lá nos ensaios, né, e entendendo que todo início é um ensaio, né? Todos nós conhecemos e repetimos aquelas experiências do Chico de 1927 a 31, 1931, quando Emmanuel assume a direção diretamente, digamos assim, das tarefas mediúnicas do Chico. Então foram 4 anos que o Chico disse que foram exercícios. Para nós não seria exercício, mas para a tarefa dele aquilo foi exercício. Então esse candidato à mediunidade tem que entender, é preciso que ele entenda que ele vai fazer exercício. Ora escreve, ora não escreve, né? Ora tem intuição, ora não tem, mas que ele está num campo de aprendizado. E é interessante que o próprio Chico Xavier, eu vi uma entrevista dele, muitos anos atrás, ele dizendo que nem sempre ele era médio, como nós estamos falando aqui, psicógrafo, aquele mecânico. Ele falou que muitas vezes escrevia pelo que ele ouvia, né? E muitas vezes ele lia. É como se tivesse um papel na tela. Ele lia. Quando ele ouvia, eu lembro muito bem algumas entrevistas que ele dava, por exemplo, no próprio
Pinga Fogo, né? Pinga Fogo não, naquele programa da Rede Tupi, né? Aquele Pinga Fogo, né? De julho e 1971, TV Tupi. Pinga Fogo. Ele, em algumas colocações dele ali, ele citava algumas expressões e depois ele falava assim, eu não sei se é assim que se pronuncia. Entendeu? Muitas vezes dá para perceber no Chico que ele está lendo. Que ele está lendo. Ele nem ouviu, ele leu. Né? Quer dizer, ele leu a mente lá do espírito, viu o que estava escrito e pronunciou. E ele ficava na dúvida da pronúncia. Será que está correto? Então é um mundo de aprendizado que o candidato à mediunidade tem que se predispor, tem que se sujeitar. E saber ver qual é a tendência no seu exercício mediúnico, para que área de especialização tende a sua, digamos, mediunidade. E deve focar nela. Se ele ouve com alguma clareza ou tem intuição, se for intuitivo, ele tem que focar na intuição. Porque ele vai aprimorar a ferramenta de trabalho. Vai amadurecer. E um médium intuitivo é tão bom, ou melhor ainda, quanto o médium mecânico. Né? O próprio Kardec. Se todo médium fosse o Allan Kardec... Dele, Jesus, misericórdia. Mas isso leva tempo, né? Não adianta o médium intuitivo achar que já vai começar tendo toda essa segurança. A responsabilidade é o filtro do Evangelho. Isso aqui é interessante. O médium tem que saber que existem condições morais que ele precisa respeitar. Né? Não é só emprestar uma ferramenta para ser usada. A comunicação vai passar por ele. Se ele deseja a comunicação de espíritos superiores a ele, ele tem que se colocar, não no pé de igualdade, mas se colocar no esforço para conquistar as virtudes daquele espírito superior a ele que ele evoca. Então não adianta querer, sem o exercício moral, querer evocar Dr. Bezerra para o Dr. Bezerra atender. Não vai dar certo. Tem que ter a consciência das nossas possibilidades, né? E humildade para perseverar, estudar. E quando tem que acontecer, como o Paulo Renato falou, os espíritos vão criar as condições para que isso se desenvolva aos poucos. E o Kardec mesmo coloca também nesse campo, não sei se a gente está se estendendo demais. Não. É bom porque a gente deixa para iniciar o próximo item no outro programa. Kardec diz que muitos médios, eles têm facilidade, a flexibilidade dele é em torno do espírito familiar, o espírito da casa. É aquele espírito que já tem com ele determinada intimidade fluídica, porque foi um ente querido seu do passado presente ou passado de outra encarnação, né? Então aquele espírito tem mais facilidade de se comunicar com aquele médium. E às vezes, por ignorância na interpretação, a gente às vezes critica o médium, fala assim, mas só recebe mensagem desse espírito, né, de um espírito familiar, é por causa da flexibilidade daquele médium. Ele não adianta que ele não sintoniza com o outro. Ele não consegue, não se esforça, exige tempo, como André Luiz ficou lá 2 anos no exercício de afinidade fluídica com Chico Xavier. Então, às vezes, o médium realmente ele só recebe, de uma forma geral, ele só recebe comunicação daquele benfeitor ou daquela benfeitora, que é o espírito familiar, tipo Kardec se refere quando ele fala sobre o Zéfiro, né, que era lá o espírito familiar, acho que da família Bodana, se eu não me engano, salvo engano, mas é um espírito familiar. Então, quer dizer, as nuances são tão grandes que é preciso realmente estudar para que a gente não seja infrutífero no exercício da mediunidade e abandone, às vezes, uma mediunidade que poderia, mesmo que intuitiva, poderia ser tão clara quanto possível e tão útil à sociedade, às pessoas. Né? Um médium ele não precisa salvar o mundo. O meu também tem uma musiquinha assim, eu pensei que fosse o meu. O médium não precisa salvar o mundo e se ele conseguir cumprir com o dever dele, já está no bom caminho, né? Que é se manter digno
estudando, sabendo confiar na espiritualidade, sabendo as dificuldades que é o exercício mediúnico. Não é uma coisa simples, né? Muita gente não tem ideia do que é ser médium. Tem pessoas que são médios naturais, né? Que nunca nem conheceram doutrina espírita, nunca nem estudaram, né? Simplesmente chegaram numa casa espírita e sentaram numa mesa e lá elas dão as comunicações psicofônicas, elas eventualmente escrevem, mas são pessoas que acabam sofrendo algumas consequências do desconhecimento, porque acabam tendo algumas crendices, alguns medos, alguns rituais desnecessários, porque não tinham estudo. Sem contar que Kardec diz que corre um grande risco com a obsessão, que é um dos maiores escolhas da mediunidade, segundo ele. Na família da minha esposa teve grandes médios, né? E uma das médias, ela se comunicava com o espírito Irmão Cruz. Ele basicamente era um espírito familiar, atendia toda a família. A minha esposa mesmo foi tratada por ele durante muitos anos. E eu lembro que a minha sogra falou que certa feita a minha esposa estava muito doente e foi lá na casa da médium, que era parente deles. E chegou lá, a médium fazia prece, orava, o papel ficava em cima da mesa, né? E tinha que ter cuidado, porque tinha que ser enquanto o esposo não chegasse do trabalho, que ele não gostava daquilo, né? Aí orou, nada. Aí a minha sogra disse que ficou preocupada, porque minha esposa estava doente, falou: cadê o espírito? Aí a dona Dedinha falou: não sei, eu não vejo, não sinto a presença dele, mas vamos dar um tempinho, depois a gente volta a orar. Aí fizeram assim algumas vezes, até que ele deu sinal de presença. Aí ele pediu desculpas pela demora, que ele tinha escutado o apelo, mas estava desengasgando o Betinho, que era sobrinho da minha sogra, né? Ele era pequeno, engasgou com a moeda. Meu Deus. Quer dizer, ele deu a precisão que era fácil checar depois, né? Porque era só ir na casa do Betinho, que era perto, falar: tu engasgou tal hora? Então ele falou, pediu desculpa e falou: não, eu estava desengasgando o Betinho, que ele engoliu uma moeda. Você vê, era um espírito familiar, ele atendia sempre alguns membros da família. Imagina o sufoco desse espírito para desengasgar essa criança, meu Deus do céu. Betinho. Até hoje eles contam essa história. E além de outras coisas, né? A família da minha esposa foi durante muitos anos. Médios naturais, né? Mas é o que você está falando. São espíritos que têm uma forte ligação com o médium, né? Tem uma sintonia com a família, fluídica. Então o médium consegue registrar bem. Porque isso é um outro ponto, né? A gente está chegando no final, mas é tão complexo, a gente ficaria horas aqui falando sobre isso, mas às vezes o espírito quer se comunicar. Você tem a mediunidade, mas não tem a sintonia. Você não consegue registrar o espírito. É isso que muitos médios não entendem. Não é qualquer espírito que vai chegar e vai comunicar. Não vai faltar espírito em torno de nós. Por isso que o esforço que o médium faz é justamente esse. Buscando esclarecimento, buscando refletir a própria vida, se melhorando. Porque isso vai abrindo canais para que esse espírito, de alguma forma, encontre a conexão. É interessante, não sei se dá tempo rapidinho. Temos aí 1 minuto. Minha sogra contou uma história que a minha esposa, muito doente, sempre vivia muito doente, chegou lá também para pegar receituário, mas o esposo da dona Dedinha estava em casa, então não dava. Aí eles ficaram enrolando para ver se ele saía. Aí minha sogra falou: hoje não vai dar, minha filha precisa da receita. Aí em dado momento a luz apagou, ficou tudo escuro. Quando acendeu, a receita estava na mão da dona Dedinha, entregou a minha sogra, ela foi comprar o remédio. Psicografou no escuro, no absoluto escuro. É isso, estamos chegando aí ao final de mais um programa, né? Agradecendo a sua audiência, a sua presença aqui conosco. Temos certeza que está sendo muito bom estudarmos juntos o Livro dos Médiuns. Aqui estaremos semana que vem, dando continuidade, já no item 158, ok? Muita paz a todos e até lá. Que Jesus nos conduza. Nosso Senhor nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, estamos mais uma vez aqui, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Lembrando sempre a vocês para contribuírem com o Clube da Fraternidade. Traga um amigo, um irmão, um primo, uma prima. 3386-1422. 3386-1422. Astênio? Sim. Vamos continuar? Vamos continuar. Na revista de 1860, né? 1860. Estamos no mês de janeiro de 1860. Né? E se estamos no mês de janeiro, estamos na introdução ainda da revista, quando Kardec escreve sobre o Espiritismo em 1860. No programa passado, nós terminamos num parágrafo, mas nós paramos pela metade do parágrafo, então vou retomar o parágrafo que a gente parou, senão a gente não vai entender nada, né? Então, Kardec, falando sobre o Espiritismo em 1860, ele diz o seguinte: para criticar é necessário poder opor raciocínio a raciocínio, prova a prova. Será isto possível sem conhecimento aprofundado do assunto de que se trata? Que pensarias de quem pretendesse criticar um quadro sem possuir, pelo menos em teoria, as regras do desenho e da pintura? Discutir o mérito de uma obra sem saber música. Sabeis a consequência de uma crítica ignorante? É ser ridícula e revelar falta de juízo. Quanto mais elevada a posição do crítico, quanto mais ele se põe em evidência, tanto mais seu interesse lhe exige circunspecção, a fim de não vir a receber desmentidos, sempre fáceis de dar a quem quer que fale daquilo que não conhece. Isso é muito grave, né? Kardec, obviamente, aqui está se referindo àqueles que não conheciam o Espiritismo e que se davam ao direito de lançar reprovações, críticas, né, ao Espiritismo. Mas hoje também, lamentavelmente, né, com a facilidade das redes sociais, a gente vê muitas criaturas que escrevem, né, pelas redes sociais, lançando pedras sobre pessoas, né? Então, se não lançam sobre o Espiritismo, lançam sobre pessoas. E aí a gente vê as vítimas preferidas delas, né? Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Francisco de Assis, ou melhor, Francisco Cândido Xavier. Isso, né? até o Chico Xavier, né? Então, o próprio Emmanuel, Joana de Ângeles, todos ganham pedradas, né, dessas pessoas que parecem que são uns baluartes, uns exemplos, né? Que eles estão acima de todas essas criaturas. E aí acabam se expondo ao ridículo, né? Porque exatamente. Comprovado, né? Embora... Tudo que eles falaram foram comprovadamente assertivo, que eles ficaram as raias, né, no chão. Exato. Aí esses agressores modernos, né, não da doutrina, mas do movimento, agridem o movimento espírita, agridem determinados espíritas e normalmente agridem os espíritas que mais produzem, né? Eu me lembro muito bem Astênio, do Padre Quevedo, né? Que ele sempre queria desmistificar, né? Um indivíduo que acreditava no Espiritismo. Então né? ele estava nesse grupo dos que criticam sem conhecer. Exatamente. Né? Bom, é por isso que os ataques contra o Espiritismo têm tão pouco alcance e favorecem o seu desenvolvimento, em vez de detê-lo. Esses ataques são propaganda. Então o Padre Quevedo fez muita propaganda do Espiritismo. Não, fez. Ele mais excitou, né? Então esses ataques são propaganda, provocam exame e o exame só nos pode ser favorável
porque nos dirigimos à razão. Né? Aquela autoridade eclesiástica, né, que determinou a queima de livros espíritas na Espanha, ela se comunicou depois na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, pedindo perdão. Né, e foi um padre. Pedindo perdão pelo que fez, né, e também contribuiu imensamente para a divulgação da... Com a fogueira contribuiu. Com a doutrina espírita. Bom, então prossegue Kardec. Não há um só artigo publicado contra a doutrina que não nos tenha proporcionado um aumento de assinaturas e de vendas de obras. Né? Quer dizer, então, todo artigo publicado em livros, revistas, jornais... pela culatra. Né? Então, era contra a doutrina, aí iam lá as pessoas saber que doutrina é essa que esse autor está falando. Né? Bom, o do senhor Oscar Cometan, aí ele fala assim, vide o Sickle, que era um jornal, de 27 de outubro passado, e nossa resposta na revista do mês de dezembro de 1859, que nós não vimos porque 1859 não somos nós que estudamos. Né? Números ímpares, não. Então ele está dando exemplo aqui, o do senhor Oscar Cometan, vídeo Sickle de 27 de outubro de passado, e nossa resposta na revista do mês de dezembro de 1859, provocou a venda em poucos dias na casa de Lidoyen de mais de 50 exemplares da famosa sonata de Mozart. Aí botou entre parênteses, que custa 2 francos, preço líquido, segundo a importante e espirituosa observação do senhor Cometan. Os artigos do Universe, de 13 de abril e 28 de maio de 1859, ver nossa resposta nos números da revista de maio e julho de 1859, esgotaram rapidamente o que restava da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então ele está dando aqui alguns exemplos de... Esgotaram. Quando pessoas mais conhecidas publicavam alguma coisa contra o Espiritismo dava... Mais crescia. Dava uns passos enormes, né? Mais crescia. Bem como outros. Mas voltemos a coisas menos materiais. Enquanto não opuserem ao Espiritismo, senão argumentos dessa natureza, ela nada tem a temer. Né? Então, quanto apenas disserem que o Espiritismo é obra do diabo, que o Espiritismo é obra da loucura, né, etc., que é uma febre, né? Enquanto disserem só isso, o doutrina espírita não teria nada a temer. Né? Repetimos que a principal fonte do progresso das ideias espíritas está na satisfação que proporcionam a todos. Esse aqui é outro ponto importante. A principal fonte do progresso das ideias espíritas está na satisfação que proporcionam a todos que as aprofundam e que nelas veem algo mais do que um simples passatempo. Ora, como antes de tudo todos querem a felicidade, não é de admirar que se liguem a uma ideia que os torna felizes. Né? Então, no fundo, o que todo mundo quer é ser feliz. Quando encontra uma ideia que robustece, né, torna possível a sua felicidade, até porque a doutrina espírita deixa muito claro que a felicidade ou a infelicidade são construções nossas. Deus não distribui felicidade ou infelicidade aleatoriamente, né? Permite-nos ser infelizes se nós assim agirmos para sermos infelizes, e permite que sejamos felizes se nós agirmos no sentido de sermos felizes. Perfeito. Né? Bom, dissemos em algum lugar que, tratando-se de espiritismo, o período da curiosidade passou, dando lugar ao da razão e da filosofia. A curiosidade tem tempo certo. Uma vez satisfeita, muda-se o objetivo por um outro. Já não se dá a mesma coisa com quem se dirige ao pensamento sério e à razão. O espiritismo progrediu principalmente a partir do momento em que passou a ser mais bem compreendido em sua essência íntima, desde que se viu o seu alcance, porque toca na corda mais sensível do homem, a de sua felicidade. Isso faz a gente mesmo entender melhor a doutrina espírita, né, cara? Perfeito. O espiritismo toca na corda mais sensível do ser humano, que é a da felicidade. Então, se ele consegue... Porque nós estamos sempre procurando, né, Astem? Sim, não. É tudo que nós desejamos, né? Quem deseja ser infeliz? Exatamente. Né? E aí o espiritismo trata exatamente do que é mais essencial para todos nós, que é a felicidade. Exato. Né? Colocando
nas nossas mãos a possibilidade de sermos felizes, né? Então, porque toca na corda mais sensível do homem, a de sua felicidade, mesmo neste mundo. E não é felicidade apenas para depois da morte, é felicidade de imediato, né? Felicidade exato, já. Exato. Aí reside a causa de sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Né? Então é belo a gente ver assim, sob a ótica de Allan Kardec, né, como é que ele via o Espiritismo, porque a gente acaba passando a ver também o Espiritismo sob essa mesma ótica. Exato. Né? Bom, vós todos que atacais o Espiritismo, quereis um meio seguro de combatê-lo com sucesso? Então, Kardec é meio abusado, né? Ele vai informar aos contraditores. Ele vai catucando. E vai informar aos contraditores como é que eles podem fazer para combater o Espiritismo, né? Então, ele diz assim, vós todos que atacais o Espiritismo, quereis um meio seguro de combatê-lo com sucesso? Eu vou-lo indico, né? Então, ele vai ensinar como é que se combate o Espiritismo. Substituir-o por algo melhor. Então, quer combater com sucesso o Espiritismo? Apresenta algo melhor do que o Espiritismo. Né? Exato. Encontrai uma solução mais lógica a todas as questões que ele resolve. Dai ao homem outra certeza que o torne mais feliz. E compreendei bem o alcance da palavra certeza, porque o homem só aceita como certo o que lhe parece lógico. Não vos contenteis em dizer que isso não é, pois é muito fácil dizer que não é, né? Provai, não pela negação, mas pelos fatos, que isso não é, jamais foi e não pode ser. Então ele está sendo assim, muito direto, assim, ele inventa, né, alguma coisa que possa convencer as pessoas de que essa coisa seja melhor do que o Espiritismo. Perfeito. Se você conseguir isso, você consegue combater o Espiritismo, né? Bom, provai finalmente que as consequências do Espiritismo não tornam melhores os homens pela prática mais pura da mais pura moral evangélica. Provai, né? Provai finalmente que as consequências do Espiritismo não tornam melhores os homens pela prática da mais pura moral evangélica. Moral muito elogiada, mas pouco praticada. Quando tiverdes feito isso, serei o primeiro a inclinar-me perante vós. Então está dizendo assim, eu mesmo deixo de ser espírita se vocês apresentarem algo melhor do que o Espiritismo. E você vê que é tão profundo o que ele fala, né? E a convicção de Kardec é tão grande, porque está baseada na razão, sim, né? Na lógica. Uhum. Então ele não teme. Sim, e é o que ele fala assim, mas se você trouxer alguma coisa, traz também baseado na razão, né? Exatamente. Baseado na lógica. Né? Então, quando tiverdes feito isso, serei o primeiro a inclinar-me perante vós. Até lá, permiti que encare vossas doutrinas, que são a negação completa do futuro, como a fonte do egoísmo, verme que corrói a sociedade e, consequentemente, como um verdadeiro flagelo. Sim, o Espiritismo é forte, mais forte do que vós, porque se apoia nos próprios alicerces da religião. Aí ele coloca 2 pontos, né? Quais são os alicerces da religião? Deus, a alma e as penas e recompensas futuras, baseadas no bem e no mal que se faz. Vós vos apoiais na incredulidade. Ele, o Espiritismo, convida o homem à felicidade, à espera, à verdadeira fraternidade. Vós lhe ofereceis o nada como perspectiva e o egoísmo como consolação. Ele, o Espiritismo, tudo explica. Vós nada explicais. Ele prova pelos fatos e vós nada provais. Como pretendeis que se vacile entre as duas doutrinas? Né? Lindo, lindo, né? Como é gostoso lógico, né? Como é gostoso a gente seguir os passos de um mestre desse, né? Nossa, é lógica, né? É. E aí vai concluindo Kardec, né, a respeito do Espiritismo em 1860, dizendo o seguinte: em resumo, constatamos. Então agora ele faz um resumo de tudo que ele escreveu, né, sobre esse tema aqui na revista de janeiro de 1860. Em resumo, constatamos, e cada um vê e sente como nós, que o Espiritismo deu um passo imenso no ano que findou, né, no ano de 1859, né? E esse passo é a garantia daquele que haverá de dar no ano que começa, 1860. Não somente o número de seus partidários aumentou consideravelmente, como uma notável mudança operou-se na opinião geral, mesmo entre os indiferentes. Diz-se que no fundo de tudo isso bem poderia haver alguma coisa, que não se deve ser apressado em julgá-lo, ou
os que assim agiam, dando de ombros, começam a temer o ridículo sobre si mesmos ao ligarem o próprio nome a um julgamento precipitado que poderá ser desmentido. Então os velhos contraditores, sem prova, começam a temer continuar falando contra o Espiritismo, porque eles acabam sendo ridicularizados. Deste modo, preferem calar-se e esperar. Sem dúvida, durante muito tempo, ainda haverá pessoas que, nada tendo a perder com a opinião da posteridade, procurarão denegri-lo. Umas por caráter, na verdade por mau caráter, né? Denegrir por caráter. Ou por estado de ânimo. Outras por cálculo, né? Por interesse. Então, partidários da igreja, né, combatiam a doutrina espírita por interesse, porque pretendiam continuar dominando, sim. As mentes humanas. Mas nós nos acostumamos à ideia de ir ao hospício. É interessante isso daqui, né? Nos acostumamos a ir ao hospício. Isso, né? O tradutor pega aqui uma nota de rodapé, né, quando Kardec fala nós nos acostumamos à ideia de ir ao hospício, ele coloca aqui, no original, aí ele coloca em francês, né, aller à Charenton, parece, referência ao famoso hospital psiquiátrico francês. Então, o Kardec diz assim, mas nós nos acostumamos à ideia de ir ao hospício, porque eles diziam que era loucura, né? Que ele era louco, né? Desde que nos vejamos em boa companhia. E como tantas outras, esta piada sem graça torna-se um lugar comum, com a qual ninguém se incomoda, porque no fundo desses ataques vê-se a mais absoluta falta de raciocínio. Então, Kardec diz assim, são tantas as boas companhias, né, na doutrina espírita, que ele iria para o hospício com excelentes companhias. Com, né? Tranquilidade. Então, a arma do ridículo, essa arma que se diz tão terrível, se gasta evidentemente e tomba das mãos daqueles que a empunhavam. Acaso teria perdido o seu poder? O ridículo teria perdido o seu poder? Não, contanto que não desfira golpes em falso. O ridículo não mata senão o que é ridículo em si, tendo de sério apenas a aparência, porque fustiga o hipócrita e lhe arranca a máscara. Mas aquilo que é verdadeiramente sério só receberá golpes passageiros e sairá sempre triunfante da luta. Então, o Kardec diz que o ridículo ele tem o seu valor quando, de fato, é para atacar a falsidade, a fraude. Né? Mas, quando é para atacar a verdade, o ridículo não atinge seu objetivo. Vai ficar mais ridículo. Então, vede se uma só das grandes ideias que foram ridicularizadas em sua origem pela turba ignorante e invejosa caiu para não mais se erguer. Ora, o Espiritismo é uma das maiores ideias, porque toca na questão mais vital, a da felicidade do homem, e não se brinca impunemente com semelhante problema. Ele é forte porque tem suas raízes nas próprias leis da natureza, e responde aos inimigos fazendo desde o início a volta ao mundo, né? Que o Espiritismo estava tomando conta do mundo, dos mais diversos países. Lentamente. Né? Isso. Né? Há alguns anos mais e seus detratores, impotentes para combatê-los pelo raciocínio, encontrar-se-ão de tal modo ultrapassados pela opinião dominante, de tal forma isolados, que se verão forçados a calar ou abrir os olhos à luz. E isso está acontecendo, vagarosamente, mas está acontecendo, né? Sem nenhum estardalhaço. A gente teve a felicidade recentemente de ver a Igreja Católica na Bahia prestando homenagem a Divaldo Pereira Franco. Exatamente. Né? No fundo, o Divaldo é só um símbolo da doutrina espírita. Então, quando e tudo que ele faz em razão da doutrina espírita. Se ele não tivesse conhecido a doutrina espírita, ele não teria feito nada disso. E aí, quando... eu diria que essas criaturas, Chico e Emmanuel, são bandeirantes, né? Uhum. Que vão dando o alicerce, né? E você vê que hoje o Divaldo está com 96 anos. Né? Acho que 97 já. E a tendência é que solidificar o espiritismo. Uhum. Pelos jovens que estão chegando agora, os espíritos que estão chegando agora. Sim. Né? Então a gente verifica que quando vê a própria igreja, né, homenageando um espírita,
no fundo ela está reconhecendo que o Espiritismo é bom, né? Quer dizer, não aceitam alterar os seus dogmas, né? Mas já não tem mais força para tirar pedras no Espiritismo, né? Bom, aí nós terminamos esse parágrafo, esse texto de Kardec falando sobre o Espiritismo em 1860. Mas como nós já temos alguns minutos para o nosso programa de hoje, vamos começar o tema seguinte, da mesma Revista Espírita de janeiro de 1860, e a gente para e continua no próximo programa, né? Mas o próximo tema, então, é o magnetismo perante a academia. Então, a academia aqui simbolizando aquela organização que representa a ciência, né? Então, seria o Espiritismo perante os cientistas. Então, magnetismo perante a academia. Deixado à porta, o magnetismo entrou pela janela, mediante um disfarce e um outro nome. Então a gente nota que Kardec não está falando aqui do espiritismo, mas falando do magnetismo, né? Então o magnetismo também foi criticado pela ciência oficial, então não pôde entrar na academia, foi deixado à porta, mas diz Kardec que ele conseguiu entrar pela janela, né? Fecharam a porta, ele entrou pela janela, só que ele arrumou um disfarce e arrumou um outro nome. Então a gente vai ver com qual nome, com qual disfarce o magnetismo passou a fazer parte da ciência, né? Em vez de dizer sou o magnetismo, o que provavelmente não lhe teria valido uma acolhida favorável, disse chamo-me hipnotismo, do grego hipnos, sono. Graças a esse salvo-conduto, conseguiu entrar após 20 anos de paciência. Né? Então, como magnetismo ele não entrou, mas quando ele trocou o nome dele para hipnotismo, aí ele conseguiu entrar, né? Bom, mas não perdeu por esperar, pois soube fazer-se introduzir por uma das maiores celebridades. Mais à frente ele indica que celebridade foi essa, tá? Evitou cuidadosamente apresentar-se com seu cortejo de passes, de sonambulismo, de visão à distância. Nota que ele coloca os passes aqui dentro do magnetismo, né? Sim. Então ele fala assim, como é que é? Mas não perdeu por esperar, pois soube fazer-se introduzir por uma das maiores celebridades. Evitou cuidadosamente apresentar-se com seu cortejo de passes, de sonambulismo, de visão à distância, de êxtases que o teriam traído. Disse simplesmente, sois bons e humanos. Então, agora o magnetismo com o nome de hipnotismo, falando para os homens da ciência. Sois bons e humanos. Vosso coração sangra ao ver sofrer os vossos doentes. Procurais um meio de suavizar a dor do paciente, cortada pelo vosso escalpelo. Mas o que empregais às vezes é muito perigoso. Eu vos trago um mais simples e que, em todo caso, não tem inconvenientes. Então isso aqui seria o hipnotismo falando lá com a academia, né? Exatamente. O que ele pode contribuir com a academia? Estava bem seguro de ser ouvido, falando em nome da humanidade. E acrescentou matreiro, né? Sou da família, pois devo a vida a um dos vossos. Pensava, não sem alguma razão, que essa origem não o prejudicaria. Então foi o disfarce tomado pelo magnetismo para poder entrar na academia, nem ser considerado ciência, né? E a hipnose, né, também é uma coisa que já é, né, fadada a quantos psicólogos, psicoterapeutas utilizam. Mas na frente até anotei algumas coisas nesse sentido, aí, né? Exato. Então, o hipnotismo, embora muitos de nós ainda não pensemos nele nos nossos momentos de grandes dores, valor, né? Mas ele está dominando mesmo, né? Exatamente. Está com um alcance muito grande, a gente vai ver daqui a pouco, só que a gente vai ter que ver no próximo programa, porque por hoje o nosso tempo acabou. Finish. Acabamos agora mais um capítulo da Revista Espírita de 1860. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês o Clube da Fraternidade, 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.